Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Ótima quinta-feira para você que vai chegar. Tudo bem? Glória a Deus. Estamos aqui para mais uma live, mais um momento de comunhão, de partir do pão. Amém? Bom dia. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia, pessoal, excelente dia para você, para sua família, excelente véspera aí de final de semana. Glória a Deus por esse dia de podermos estar aqui. Bom dia, Cris, tudo bem, Cris? Bom dia, pessoal, glória a Deus por mais esse momento, esse dia tão lindo, né? Essa semana está fazendo dias maravilhosos, né? Dias tão lindos. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Bom dia, Suelen, tudo bem? Bom dia, meninas. Glória a Deus aí pela vida de vocês que já estão na ativa. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus, Ele de fato é um Deus que tem cuidado de nós, amém? Um Deus que nós podemos confiar, que nós podemos descansar nossa vida nele. Um Deus que todos os dias se revela, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que ama, um Deus que surpreende, amém? Deus é maravilhoso. E é por causa dele que estamos aqui mais uma vez. É por causa dele que nós temos a oportunidade de compartilhar a palavra, de compartilhar esse tempo de bênção. Bom dia, Evelyn. Tudo bem, princesa? Que bom ver você por aqui. Bom dia, dona Patrocínio. Olha a família chegando aí em peso. Glória a Deus. Bom dia, pessoal. Que o Senhor venha abençoar de fato o teu dia, as tuas atividades, aquilo que você tem que fazer, os teus compromissos, que seja um dia, não apenas um dia ativo, mas um dia produtivo. Porque tem uma diferença do ativismo para o dia produtivo, não é verdade? Muitas vezes o dia ativista é aquele dia que com muitas tarefas acumuladas a gente quer fazer tudo num dia só. Aí fica aquele desespero. Mas existe o dia que é aquele dia produtivo, que você faz aquilo que você precisava fazer no tempo certo, da forma certa, aí você tem paz no teu coração, aí você vê que você pôde desfrutar do teu dia, fazer aquilo que deveria fazer. Muitas vezes a produção do teu dia não é nada assim extraordinário, mas você se comprometeu por algo em ordem, né? Fazer algo que já estava atrasado, e quando você põe aquela área em ordem, é tão bom, né? Tão gostoso andar com as coisas em ordem, andar, né, com aquele acúmulo, né, aquele monte de coisa para fazer. Aí a gente fica, né, tentando fazer um monte de coisa e não dá conta e sobra mais um tanto. Então, por isso que é bom ser produtivo. Ser produtivo é aquele dia que muitas vezes você não vai fazer tudo, mas aquilo que você fizer é o que tem que ser feito, né? Existe algo, né? Uma diferença daquilo que tem que ser feito, que é algo que precisa, né? Tem as urgências, as emergências, e existe aquilo que tem que ser feito. Então tem pessoa que vive só de emergência, vive só na urgência, e aquilo que tem que ser feito, que é o necessário, acaba ficando. Então, que o Espírito Santo nos ajude, nos dê graça para fazer o necessário, não apenas os urgentes, aquilo que é de emergência, porque é os urgentes e a emergência muitas vezes são aquilo que vem de repente, né? Aquilo que vem assim, sem ter programado. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria para isso. Amém?
Nós estamos vivendo um tempo que a gente sempre quer estar fazendo muita coisa. E nós temos que fazer tudo aquilo que nós conseguimos fazer. Tem pessoas que ficam dizendo assim, meu dia tinha que ter 25 horas, meu dia tinha que ter 30 horas. Não, nosso dia tem 24 horas que o Senhor colocou e temos que fazer aquilo dentro desse dia. E se não deu conta de fazer tudo, e não foi algo que precisava fazer mesmo naquele dia, não tem problema, tá? Que você possa ter a graça de Deus e não ser uma ativista, mas você ser produtiva. Muitas vezes a gente faz tantas coisas um dia, mas às vezes é um breve momento que nós fazemos algo que de fato vai produzir frutos e frutos que permaneçam. Então, que o Espírito Santo nos ajude, amém, mulheres? Nos dê essa graça, nos dê essa direção, nos ensine a fazer as coisas da forma certa, amém? Você acredita que precisa da direção do Espírito Santo? Eu preciso. Eu preciso da direção do Espírito Santo para tantas coisas. Eu preciso da direção do Espírito Santo para as coisas que, para mim, são as mais simples, daquelas que são mais desafiadoras. Porque eu acredito que o Espírito Santo quer me ajudar. Ele quer me ajudar. Ele não quer me ver estressada, ele não quer me ver de um lado para o outro. Eu sei que tem momentos que estão mais agitados, tem momentos que estão mais calmos. Eu entendo que tem períodos, né, dependendo do que tem que ser feito, o negócio tem que ser, né, mais acelerado, mas eu entendo algo, que o Espírito Santo quer nos ajudar. O Espírito Santo quer trazer no nosso coração algo que se chama a paz. A paz de Cristo que excede, que sobressai todo entendimento. Amém, mulheres? Você precisa da paz de Cristo nesse dia? Eu preciso, todos os dias, a paz de Cristo que excede todo entendimento. Amém? Glória a Deus. Hoje, mulheres, ontem à noite eu estava na dúvida se eu iria fazer essa live hoje, né? Vocês viram que o marido fez terça-feira. Eu falei, faça você, se você conseguir. Ele conseguiu vir da igreja, vir aqui em casa fazer a live, depois voltar para a igreja. Então, assim, hoje ele não conseguiu. Hoje ele foi para a igreja na oração das 6 da manhã e ficou lá porque tem, né, o pessoal que precisa conversar. Lembrando que nessa tempo de reforma que nós estamos, meu marido fica na igreja muitas vezes até 2 da manhã, 3 da manhã, e ele chega em casa, aí que ele vai comer, que ele vai, né, jantar, né, normalmente é bom comer uma comida, né, porque não comeu durante o dia comida assim, e ele volta, ele dorme, toma banho, dorme, e 5 e pouco da manhã ele já está levantando. Então, meu marido, ele é um homem de excelência, ele é um nobre, ele precisa ser honrado neste momento, tá? Ele foi dormir, já era quase 4 da manhã, quase 5 horas da manhã, porque eu sei que eu fiquei vendo a movimentação do quarto, ele nem acende as luzes para mim não acordar, ele vai no banheiro, né, acende uma luz bem fraquinha, ele já está lá na igreja desde as 6 da manhã, em oração, ele está trabalhando pesado lá, né, porque tem que finalizando algumas coisas. Então, meu marido é um homem trabalhador e ele precisa, neste momento, ser reconhecido, ainda que ele ainda não entrou na live, deve estar conversando com o pessoal lá, mas como é bom você ver na vida de uma pessoa esse compromisso com as coisas de Deus, esse compromisso com o reino de Deus. Eu estou dizendo ele porque ele é o que está lá, né? Mas muitas vezes você está aqui, você tem um marido trabalhador, um homem que é responsável, que acorda, vai para o trabalho, pensa na família, pensa na casa, um homem, né, que tem atitudes de homem, porque homem pensa como homem, menino pensa como menino. A Bíblia diz uma declaração muito famosa de Paulo. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino.
até que eu deixei as coisas de menino e passei a ser homem. Então, se você tem na sua família aí um homem, né, ou seja o seu filho, ou seja um genro, ou seja, né, o irmão, ou seja o próprio marido, honre essa pessoa, reconheça o valor dessa pessoa, esse trabalhador, tá? Hoje ainda, faça algo diferente, mulher. Faça algo diferente, né? Muitas vezes é correria, muitas vezes hoje pode ser que não consiga, mas se for possível amanhã, faça aí um bolo, faça aí, arruma uma mesa, faça uma comida diferente, né? Algo assim que realmente passe para a pessoa a mensagem que ela é importante, que você fez pensando nela, tá? E pode ter certeza que isso que você está fazendo é uma semeadura e certamente você colherá, tá? Então honre, tenha esse coração de honra e honre, valorize nos detalhes, tá bom? Muitas vezes a gente acaba na agitação do dia esquecendo, né, ou deixando de observar o valor que as pessoas têm, né, dentro da nossa casa, porque às vezes um tá cansado, o outro tá cansado, o outro tá cansado, mas que hoje o Espírito Santo, para você que está aqui me ouvindo, renove as tuas forças, renove o seu ânimo, renove a sua visão para ver as pessoas com outro olhar, né? Então, olhe para tua família com amor, olhe para essas pessoas que saem da sua casa, às vezes cedo, ou você mesmo também sai, e quando retorna, que encontre um ambiente tranquilo, um ambiente ali preparado, onde essa pessoa entenda que ela é importante, que ela está sendo de fato ali esperada. Tá? Então, fica essa palavra para nós hoje. Eu estou falando pro meu marido porque ele sempre foi assim. Meu marido sempre foi trabalhador, sempre foi. Desde que a gente namora, ele sempre foi trabalhador. Nós vamos fazer esse ano 27 anos juntos. 27 anos que eu conheço ele. Ele tinha 15 anos e eu, né, tinha 16. Ele sempre foi trabalhador, a ponto de a gente, né, ele com 17 anos, eu com 18, a gente já fez um consórcio da nossa casa. A gente comprou uma casa com essa idade, você sabia disso? Ele tinha 17, eu tinha 18. E assim que ele comprou a casa, a gente foi, né, foi em São José dos Pinhais, foi ali no bairro Apolo, né, ali, né, naquele sentido ali do Afonso Pena ali, e quando ele comprou a casa no ano seguinte, com 18 anos, ele foi para o quartel, ele foi servir o quartel, e mesmo assim a gente continuou pagando as nossas contas. Eu trabalhava numa empresa, né, e eu pagava as contas, então assim, a gente sempre se uniu, e desde que eu conheço ele sempre trabalhando, seja no reino de Deus, né, no reino de Deus agora, esse mês que vem de setembro, mês que vem, né? Tá quase chegando agosto, né? Depois de agosto. Em setembro vai fazer 20 anos que a gente se converteu, que a gente entregou a nossa vida para Jesus, e ele sempre trabalhando, tanto no reino como, né, em outras coisas. Aprove ao Senhor em 2010 nos chamar para o ministério pastoral, nos chamar para trabalhar para a obra dele, nos separou. E o Senhor tem sido fiel a nós. E nós precisamos, em retorno, em gratidão, sermos fiéis ao Senhor também. Então, você que tem essa pessoa na sua casa, honre essa pessoa, tá? Honre. E às vezes você, mesmo cansada, mesmo com muitas coisas para fazer, a hora que você se dispor a honrar uma pessoa, o teu marido, os teus filhos, pode ter certeza que o Senhor vai te renovar. Porque ninguém que faça o bem para o outro, Deus não retorne o bem para essa pessoa. A Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo oportuno nós iremos colher se a gente não desanimar, tá? Então fica a dica hoje aí para você, tá bom? E hoje eu quero trazer uma palavra que ontem, ainda à noite, eu estava pensando, né? Se eu fosse fazer a live hoje, que palavra que eu iria trazer para nós, que palavra que eu iria compartilhar, né? E
eu na semana passada, quinta-feira passada, se você esteve na live, você vai lembrar, eu acredito, que eu ministrei sobre Daniel. Como que Daniel se separou junto com os seus amigos, mesmo dentro da Babilônia, como ele colocou no coração dele não se contaminar. E eu estava com essa palavra e com uma outra. E ontem eu ficava tentando me lembrar qual que era a palavra que eu iria ministrar fora de Daniel. Tinha mais uma palavra que eu tinha pensado e esqueci. Aí quando eu acordei, que eu comecei a me organizar para fazer a live, aí me veio a palavra novamente. Glória a Deus, porque eu creio que foi o Espírito Santo que trouxe à minha memória a palavra, porque eu não lembrava e eu quero compartilhar ela conosco. Amém? Mas antes disso, vamos orar. Vamos colocar esse momento diante do Senhor. Eu sei que Ele já tem esse momento nas mãos dEle, mas é bom quando a gente decide entregar. Então vamos entregar essa live nas mãos do Senhor. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu te louvo por esse dia tão lindo, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigado porque o Senhor é um bom Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor de fato não tem nos deixado faltar nada. Obrigado, Senhor, porque cada semana, seja nas terças e nas quintas-feiras, o Senhor tem nos permitido estar aqui, diante de pessoas, Senhor, que muitas vezes estão longe, ou pessoas que a gente nem conversa muito, mas aprove o Senhor nos unir pelo propósito do reino. Eu quero abençoar essas vidas e declarar a bênção do Senhor, declarar a revelação do Senhor, a graça do Senhor, o amor do Senhor ao coração delas. Esta semana, Senhor, abençoa o seu povo com graça, com renovo, renova as forças, renova o ânimo, renova a fé. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, não permita que ninguém aqui, Senhor, fique sobrecarregado com coisas às vezes tão inúteis. Nos faça, Senhor, carregar aquilo que é importante, aquilo que realmente é necessário. Tira de nós os pesos extras, aquilo, Senhor, que nós colocamos muitas vezes, Senhor, e nem percebemos. Nos ajuda, traz o alívio que o Senhor prometeu, que o Senhor disse que todos aqueles que fossem até o Senhor seriam aliviados. Hoje alivia, Pai, o teu povo para a glória do teu nome. Receba essa live, receba esse tempo, fica conosco, Senhor, manifestando a tua presença para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então a palavra que eu quero deixar para nós, essa meditação de hoje, ela está no livro de Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Então Jeremias 1, a partir do versículo 4, que diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Amém? Glória a Deus. Então, na semana passada eu tinha meditado nesse texto sobre essa consagração de Jeremias.
esse chamado dele da parte de Deus. E é tão interessante que a Bíblia diz que o Senhor o escolheu ou o conheceu antes dele estar no ventre da mãe dele. Antes da concepção, antes do nascimento, Deus já havia separado Jeremias para um propósito. Qual o propósito? Ser profeta. Então ele diz assim para Jeremias: eu te conheci antes de te formar. Gente, eu ainda me pego maravilhada com a forma que o ser humano é gerado. Eu, particularmente, para mim, é algo extraordinário. Como a geração de uma vida e a gestação dessa vida é algo que ministra o meu coração, porque é algo muito poderoso, é algo muito extraordinário. E a Bíblia diz aqui que veio a palavra do Senhor dizendo a Jeremias: antes de eu te formá-lo no ventre, eu escolhi, ou eu o conheci. Então, eu acredito que aqui Deus estava falando para Jeremias pelo chamado específico que ele teria, e Deus deu ênfase para Jeremias: Jeremias, se eu te conhecia antes de você ser formado no ventre da sua mãe, você acha que eu não sei a tua idade? Você acha que eu não sei quantos anos você tem? Você acha que eu não sei a tua limitação? Você acha que eu não conheço você? Se eu te conheci antes de você ter um corpo, se eu te conheci antes de você ter um corpo, como eu não te conheceria agora? Então, se tratando de consagração, que hoje é o assunto das lives, né? Nas terças-feiras é sobre oração, quinta-feira é sobre consagração. Então, aqui fala de uma consagração em que o Jeremias, esse profeta, achou que poderia dar para o Senhor uma desculpa ante ao seu chamado. Senhor, eu sou muito jovem. Ou ele diz aqui: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, eu não tenho essa habilidade, essa capacidade. E o que eu penso para nós também, quando o Senhor nos chama para fazer algo, a primeira coisa que a gente pensa é quem é a gente diante do propósito. Quem somos nós? Quais são as nossas qualificações? Qual é o nosso currículo diante do propósito que o Senhor tem para nós? É lógico que diante dos nossos olhos nós sempre seremos limitados, nós sempre veremos barreira, nós sempre veremos em nossa vida incapacidade. Sempre veremos. Por quê? Porque é algo que não é que a gente imagina, algo como que pode Deus me chamar para fazer isso, Deus me separar para isso. Não pode, é muito grande. Tem outras pessoas melhores que eu. No caso de Jeremias, tem outras pessoas que falam melhores do que eu. Tem pessoas que têm uma idade de mais maturidade do que eu. Eu não tenho essa capacidade. E esta é a beleza da consagração. Deus nos separa para um propósito. E o propósito é sempre maior do que a gente. Por isso que Deus trabalha na nossa identidade. Por isso que Deus trabalha no nosso senso de valor. Todos que a Bíblia chama, a Bíblia diz que Deus já conhecia essa pessoa antes dela começar a dar para Deus as suas desculpas, antes dela começar a dar para o Senhor, né, os seus argumentos. Então Jeremias diz assim: eu sou muito novo, eu sou muito jovem. Aí o Senhor responde para Jeremias: não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, diz o Senhor. Ou seja, Jeremias, não tenha medo das pessoas, porque quem está te enviando sou eu. Quem vai colocar palavras para você falar sou eu. Então, Jeremias precisou ser aqui consolidado no seu chamado de profeta. E Jeremias, se você não sabe, ele é conhecido como o profeta chorão.
Ele é conhecido como profeta quebrantado, né? A tal ponto que ele tem um outro livro que ele escreveu chamado o livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias. E Jeremias era um profeta de uma categoria, vamos usar assim o termo, né, de uma categoria nobre. Jeremias fez o que Deus falou, cumpriu o que o Senhor falou, e ele era um profeta que entregou a palavra do Senhor, né, com fidelidade, mas ele tinha esse lado de quebrantamento, esse lado, né, de um homem realmente mais emocional. E o Senhor o usou de uma maneira escandalosa, a tal ponto, quando Jesus fala para os seus discípulos assim, quem os homens dizem que eu sou? E eles citam um profeta. Tu és Jeremias. Tu és um profeta. Então, Jeremias foi um profeta que foi separado para o Senhor para ser enviado a um povo, a declarar, a anunciar a um povo rebelde, a tal ponto que Deus já prepara. Ele diz, não tenha medo, não tenha medo. Eu vou pôr palavras na tua boca e é eu que estou te enviando. Então eu quero dizer para nós aqui dessa live, se você tem um chamado de Deus, um propósito que o Senhor colocou no seu coração, não tenha medo de cumpri-lo. Vai ter desafio? Vai. Você vai olhar para todas as suas limitações? Vai. Você vai olhar para outras pessoas aparentemente mais capacitadas? Vai. Mas o negócio é com você. É com você. Tá? Deus poderia ter pegado uma outra pessoa, a não ser Jeremias. Deus poderia ter pegado uma pessoa mais experiente, poderia pegar uma pessoa mais maturidade, mas não, ele quis pegar o Jeremias, porque foi em Jeremias que o Senhor colocou um propósito. E disse, eu quero dizer para nós dessa live, Deus nos conhece. Inclusive, antes da nossa mãe nos girar, Deus nos conhecia. Nós não somos novidades para Deus. Nós não surpreendemos Deus. O que nós temos que fazer é, mesmo sabendo de quem a gente é, muito pequeno diante do propósito, muito pequeno diante do chamado, dizer sim para o Senhor. Dizer para o Senhor, independente do que eu veja em mim, eu quero viver aquilo que o Senhor vê em mim. Aquilo que o Senhor vê em mim. Muitas vezes os teus propósitos, né, que o Senhor tem colocado, para você, pensa assim também, não, mas o meu propósito parece que ele é simples. Eu vou dizer para você, não existe propósito simples. Não existe propósito sem relevância. Todo propósito, ele vai cumprir algo a longo que a gente nem imagina aonde vai chegar. A gente nem imagina aonde vai alcançar. Porque o nosso propósito, dado por Deus, ele fala até através de gerações. Quantas pessoas cumpriram o propósito de servir a Deus e deixaram um legado de bênção para a família, entre os amigos, sempre se ouve falar daquela pessoa. Por quê? Porque a pessoa cumpriu um propósito e ela deixou registrado a sua vida, deixou registrado as suas atitudes e outros agora falam sobre ela. Ela já não fala mais, o mundo até partiu, mas o seu propósito continua falando através da vida de outras pessoas. Então guarde algo. O propósito de Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, realmente sempre vai ser maior que a gente. Sempre vai exigir da gente uma determinação de aceitar, mesmo sendo um desafio, e dizer sim para Deus. E crer, e por fé, e dentro do nosso propósito, continuar buscando ao Senhor, continuar buscando de Deus como fazer esse propósito. Até porque todo propósito de Deus nunca vai nos afastar de Deus. Ou não era para ser. Não era para ser.
Todo o propósito que o Senhor tem para nós é para nos aproximar de Deus e também cumprir aquilo que Ele quer. Então, se Deus tem algo para a sua vida, seja na questão de família, seja na questão de trabalho, seja na questão de uma profissão, seja numa questão de um chamado, não importa. Esse propósito, se foi Deus que te deu, tem que te aproximar de Deus. Não pode te afastar do Senhor. Não pode deixar você, vivendo debaixo daquela angústia. O que o propósito gera em nós é responsabilidade. Gera em nós compromisso, mas não pode gerar angústia. Não pode gerar no nosso coração, aquele peso, aquele fardo. Não pode nos encurvar. Tem que nos gerar uma responsabilidade, sim, tem que nos gerar um compromisso, mas tem que nos fazer olhar para o Senhor e não nos fazer encurvar. Então, o que nós temos que discernir é qual é o ataque em cima do nosso propósito. Qual é o ataque em cima daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque tem vezes que você não está debaixo de um jugo, debaixo de uma opressão, mas você está debaixo de um ataque. Porque, de fato, o inimigo, ele vai sim tentar nos parar no propósito. Ele vai sim tentar distorcer o propósito ou, muitas vezes, lançar setas malignas para que a gente não acredite que foi Deus que deu. Porque o diabo ele não quer nenhum ser humano vivendo a plenitude do que Deus quer. Então guarde algo no teu coração hoje. O Senhor nos chamou e nos conhece antes de nos formar dentro do ventre da nossa mãe. Todo espírito dessa terra, do homem, todo espírito humano, ele veio de Deus. Ele veio do Senhor. Tem muita gente que passou por essa terra sem cumprir o propósito? Eu creio. Tem muita gente que está nessa terra sem cumprir o propósito? Com certeza. Tem muita gente que vai nascer ainda e vai muitas vezes levar uma vida sem conhecer o propósito? Eu acredito, porque nós só vamos conhecer o nosso propósito quando nós nos aproximamos daquele que nos conhece de fato. Daquele que nos permitiu vir a essa terra. Então, todo ser humano ele tem um propósito. Não existe, não, esse aqui escapou. Eu nem percebi que esse foi feito. Não existe essa possibilidade. A Bíblia chama Deus de Criador. Ele cria todas as coisas. Ele criou o homem, ele cria o espírito, ele cria a alma, ele criou o corpo, ele cria tudo. Ele é o soberano, o Criador. Então, ele nos fez com propósito. Ninguém, eu vou dizer algo para você, você pode procurar qualquer recurso para se descobrir. Você pode procurar qualquer recurso para se conhecer, mas nenhuma fonte é 100% segura, eficaz do que Deus. Ele é a fonte da nossa identidade. Ele é a fonte do nosso autoconhecimento. Ele é a fonte da revelação. Todos esses homens da palavra que foram chamados, eles não tiveram como ir para outros ramos para se conhecer. Eles tiveram que ir para Deus. E muitos Deus os chamou. Nos chamou. Deus se apresentou a eles, sem eles se apresentarem a Deus primeiro. Porque a Bíblia diz que é Deus que nos chama, que é Deus que nos escolhe. Então ele chamou Jeremias e ele disse: eu te conheço, eu sei a tua idade, eu sei a tua limitação, inclusive eu sei qual vai ser os obstáculos que você vai enfrentar, eu sei quais vai ser as lutas que você vai passar, mas em todas elas eu estou com você, porque o propósito fui eu que te dei e eu vou estar com você para cumpri-lo. Tenha isso no coração. O Senhor está conosco para cumprir o propósito. O Senhor não pega um propósito, entrega para nossas mãos e fala: vai, agora se vira com isso que eu te dei. Deus não faz assim. Não faz. Ele nos chama, ele nos consolida, ele nos capacita. Quando precisa fazer a manutenção do propósito, ele faz. Quando a gente sai da rota, ele nos traz para a rota de novo. Eu ouvi uma frase que eu acho tão tremenda que diz: Deus sempre tem um plano para quem sai do plano.
Deus sempre tem um plano. Então, se você está aqui nessa live me ouvindo e percebeu que saiu do plano, saiu do propósito, hoje o Senhor está usando essa live para te colocar no propósito novamente, para te colocar no caminho novamente. Não saia desse caminho. Como diz a palavra, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Continue. Continue. Se você está encontrando adversidade, se você está encontrando resistência, se você está encontrando luta, continue. Luta não é sinal que nós não estamos no propósito. Muito pelo contrário, muitas vezes é por estarmos no propósito que nós vamos encontrar essa luta. E no final a Bíblia diz aqui que o Senhor estendeu a mão. Quando Jeremias falou, né? Eu sou muito jovem. Eu não sei nem falar, eu sou muito jovem. E o Senhor disse a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles. Eu digo para você, não tenha medo do seu propósito. Não tenha medo de fazer o que Deus te mandou fazer. Faça o que Deus te mandou fazer. Assuma isso. Assuma dentro de você. Não por fora. Não apenas falando, eu sei. Não. É dentro de você. Assuma isso dentro de você. Essa conversa aqui era só entre Deus e Jeremias. Muitas vezes você vai ter que tirar tempo só entre você e Deus, para que você possa expressar para o Senhor o que você está sentindo diante dos desafios e deixar o Senhor te curar, e deixar o Senhor te consolidar, e deixar o Senhor esclarecer as coisas para você. A questão não é falar para Deus o que eu estou sentindo. A questão é não fazer nada. Não cumpre o propósito, não fala com o Senhor e a vida vai indo desse jeito. Então eu digo para você, tenha um tempo com Deus. Fale para o Senhor, o Senhor tem me colocado no coração para fazer isso. Mas, Senhor, eu tenho essa situação, eu tenho essa situação, eu tenho essa situação. Fale para o Senhor, mas cumpra o propósito. Porque com certeza Ele vai te capacitar onde precisa. Aqui Ele disse para Jeremias, eu vou capacitar a tua linguagem. Você está dizendo que você é muito jovem, não sabe falar? Pois eu vou pôr as palavras na tua boca. Eu te capacito para aquilo que eu te chamo. E diz aqui, e o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Ou seja, eu unjo os seus lábios, eu consagro os seus lábios, eu selo você para esse propósito. E para fechar, ele disse, agora, veja, eu hoje te dou a você autoridade sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. Deus falou, Jeremias, você vai ter uma palavra, você vai trazer algo que muitas vezes vai arrancar o que precisa ser arrancado, vai despedaçar o que precisa ser despedaçado, vai arruinar o que precisa ser arruinado e vai destruir o que precisa ser destruído, mas também você vai edificar e você vai plantar. Então, que o Espírito Santo hoje nos leve a fazer o que o Senhor quer de nós. Então, que Ele nos ajude, que Ele unja a nossa vida, que Ele nos consagre novamente, nos separe, toque aonde precisa e que no nosso chamado, no nosso propósito, seja qual for, seja ser na tua casa uma dona de casa, uma mãe, uma esposa, uma filha diferenciada, algo que o Senhor te separe para ser, não importa, a dona patrocina, uma avó, não importa o que Deus chamar, mas que você tenha um entendimento que tem coisa que você vai ter que arrancar. Tem coisa que não pode permanecer mais. Tem que ser arrancado. Tem coisa que tem que despedaçar. Que além de arrancar, tem que estraçalhar. Tem muita coisa, irmãos, que nós precisamos arruinar, despedaçar. Tem muitas coisas que nós precisamos arruinar, por fim mesmo. E tem muitas coisas que a gente precisa destruir. E também a gente precisa edificar. Sabe? Começar a trazer edificação, a trazer crescimento, a trazer sustento, a trazer estabilidade, edificação. E também nós precisamos plantar. Vamos plantar.
Vamos plantar palavras de bênção, como foi ministrado na live de terça-feira sobre o livro de Tiago. Vamos plantar honra. Vamos plantar amor, vamos plantar princípios, vamos plantar. Então, que o Espírito Santo nos ajude a cumprir o propósito, por mais desafiador que seja, por mais, maior do que a gente imagine. Realmente, sempre o propósito vai ser maior do que nós. Amém, mulheres? Amém, homens? Glória a Deus. Que palavra extraordinária, né? Uma palavra muito poderosa. E agora eu quero orar com você, abençoar o seu dia, abençoar a sua vida, abençoar o seu propósito. Abençoar. Muitas pessoas estão aí, muitas vezes, enferrujadas no propósito. Deus já chamou, Deus já falou, Deus já desenhou. E a pessoa fica, ai, será que eu vou? Será que eu faço? É fé, tudo é por fé. Ah, mas se eu fizer e não era bem assim que era para fazer, não se preocupe. Quando não é para a gente fazer algo e a gente permanece buscando o Senhor, Ele corrige a rota. Não se preocupe, nós não somos novidade para Deus, nós não somos surpresa para Deus. Quando Ele nos chamou, Ele sabia o que Ele estava assumindo. Ele sabia o tanto que Ele teria que nos capacitar, o tanto que Ele teria que nos tocar. A questão é, se consagre. Se consagre ao Senhor, naquilo que Ele te chamou, seja diferente, naquilo que Ele te chamou, faça a diferença, porque se Ele nos chamou, eu preciso me separar. Pode ter certeza, toda pessoa chamada por Deus, ela vai ter algo a renunciar, ela vai ter algo que abrir mão. Por quê? Porque o chamado exige separação. Glória a Deus. Por exemplo, se você quer ser uma mãe de honra, uma mãe de excelência, você não pode ficar o dia inteiro, né, o tempo todo fora de casa. Verdade ou não é? Se as casas têm então, muitas vezes, as mulheres trabalham fora, também trabalham em casa, elas vão ter que ser mais seletivas com algumas coisas. Elas vão ter que renunciar a algumas coisas para pôr a sua casa em ordem. Se você entende que a tua casa, os teus filhos, o teu marido, né, eles são alguém que o Senhor colocou para você cuidar, para você ser uma bênção, você vai ter que ter tempo e você vai ter que ter dedicação. Você não vai poder deixar teus filhos de qualquer maneira, né? Por exemplo, se você tem filhos pequenos, você vai ter que ter tempo com os teus filhos pequenos, ensinando, vai ter que ter tempo brincando com eles, que você tem que brincar com elas, ou enfiar um brinquedo, um celular na mão e falar, se vire. Não, se você tem filhos, você vai ter que dedicar tempo. Se tem filhos maiores, adolescentes, vai ter que dedicar tempo ouvindo eles e lendo os sinais, observando as coisas e se aproximando, né? Se eu entendo que agora que, né, eu sou mãe, eu tenho um chamado para ser mãe, eu não tenho que pensar, será que eu sou mãe? Será que... Não, eu tive filho, já sou mãe, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso me dedicar como esposa, como dona de casa, né? Se eu trabalho fora no meu trabalho, se eu cumpro um compromisso, se eu tenho uma área, eu tenho que ser responsável naquela área. Olha só, não tem ninguém nessa terra que não tem nada para fazer. Não tem ninguém. Então, tudo nós precisamos ir para o Senhor, para que Ele nos capacite a fazer da melhor maneira possível. Amém? Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe teu propósito, que o Senhor abençoe te capacitando, me capacitando, e que não há na nossa vida, que não haja mais desculpas, que não haja mais argumentos, é só falar, Deus, eu tenho preocupação, eu tenho limitação, mas no Senhor eu vou conseguir, porque o Senhor vai me ajudar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa live. Oh, meu Deus, quantos de nós já não agiu como Jeremias? Quantos de nós não está agindo como Jeremias, se sentindo tão incapaz, se sentindo, Senhor, tão pequeno diante dos desafios, tão limitados? Oh, meu Deus, eu sei que o Senhor nos chamou,
E eu sei que o Senhor nos capacita também. Então nos ajuda, Senhor, nos fortalece. Espírito Santo, hoje nas áreas que nós estamos frágeis, nas áreas que nós precisamos ser tocados, meu Deus, toque nós, nos capacitando para cumprir aquilo que nós precisamos, seja em qual área for, Senhor, que nesse dia o Senhor levante cada um de nós para cumprir esse chamado, Senhor, esse propósito que o Senhor tem para as nossas vidas e que nós possamos honrar o Senhor e estar diante do Senhor sempre, buscando orientação, direção. Espírito Santo, hoje nos ajuda mais uma vez, como o Senhor sempre tem nos ajudado. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um aqui, as suas famílias, e eu declaro a bênção, a paz, eu declaro sobre a vida de cada um aqui, Senhor, a proteção, o desenvolvimento do chamado, o aperfeiçoamento do chamado para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, pessoal, que o Senhor abençoe a sua vida, amém? Quero deixar aqui registrado, né? Como eu não falei na live de terça, vou falar agora sobre o nosso culto de mulheres, vaso de honra. Pessoal, que culto especial, que culto extraordinário, né? Foi um culto, né, muito precioso, que eu tenho certeza que o Senhor vai permitir ainda esse ano nós poder ter outro culto. Amém, Fran? Amém, amém, Elisângela, indo na patrocínio, amém, Rubi, amém, Lu, vamos ter mais um culto para a glória de Deus, é só o Senhor preparar aí mais uma data, e aí, amém, Ana, e nós teremos mais um culto daquele tão precioso, tão poderoso, né, tão especial, que momento, que graça de Deus, que presente do Senhor. Então, o nome do nosso ministério de mulheres da igreja, do Ministério Amor e Honra, é Vasos de Honra. E a gente jamais vai se cansar de buscar e sempre acreditar que o Senhor nos chamou para ser esse vaso de honra, amém? Então, que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe, amém, Tere? Abençoe aí seu restante de dia. Lembrando que sábado tem o evento de homens, o culto de homens chamado Sacerdócio Real. E nós, como mulheres aqui, edificadoras, nós vamos orar, nós vamos interceder por esses homens e pedir que o Senhor realmente dê a cada homem clareza sobre o seu sacerdócio. Amém, Jéssica? Eu tenho certeza que Deus também vai agir de uma maneira sobrenatural na vida desses homens que são valorosos, são homens de honra, trabalhadores, homens de valor, como diz a Bíblia em Provérbios, homens de valor. Deixa eu deixar uma palavra aqui para nós, mulheres e esposas. A Bíblia fala em Provérbios que uma prostituta, uma mulher que se vende, né, por recurso, ela se vende por pão. Tá? Ela quer pão, então ela quer alimento, ela quer algo em troca. Mas a leviana, a endemoniada, aquela que quer destruir família, ela vai atrás de homens de valor. Então, que seja nós mulheres a olhar para os maridos com valor, tá? Porque a leviana, aquela que o diabo muitas vezes quer colocar no caminho, quer fazer coisas, né, para levar essa alma a perder a família, perder tudo. O diabo coloca em lugares, em situações bem estratégicos. Então, mulheres casadas, valorize o seu marido. Valorize o seu marido, porque a Bíblia fala em Provérbios, a leviana vai atrás de homens de valor. E cada homem casado ou solteiro, trabalhador, que tem princípios, é esses mesmo que o inimigo quer destruir. Que o Senhor livre cada homem, seja qual idade for, de qualquer levante do inimigo através das levianas, como diz a palavra. Amém? Me veio esse texto agora. Amém, pessoal? Que o Senhor abençoe sua vida. Permitindo o Senhor, estaremos aqui terça-feira e domingo, culto
precioso, abençoado na igreja às 18 horas. Amém? Que o Senhor abençoe teu dia, que o Senhor abençoe você para a glória do nome dele. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal.